Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Faz o Seguinte. Hoje estou com um convidado super especial aqui com vocês, que a gente vai falar sobre gestão pública com propósito, inovação, desafios, impacto real em Mogi das Cruzes. Acho que aí já te dei uma prévia do que está para vir e quem é nosso convidado. Convido vocês a conhecer um pouco sobre o nosso tema, nosso convidado. A gente vai hoje mergulhar sobre como que a iniciativa pública e a privada elas são instrumentos de transformação num município. Nosso convidado, ele já foi vereador por 2 mandatos e foi eleito prefeito em 2020 em uma das cidades mais estratégicas do Alto Tietê, Mogi das Cruzes. Hoje vamos falar de valores, propósitos, tecnologia, gestão pública e muito mais. Então fiquem ligados para eu transferir aqui a fala para o nosso convidado, que é o nosso querido Caio Cunha, ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Caio. Rafa, primeiro, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar compartilhando um pouco daquilo que a gente fez, do que a gente é e do que quer fazer ainda. Eu acho que, eu acredito muito, eu tenho uma frase que é o seguinte: vamos transformar o Brasil a partir de Mogi. Não é porque Mogi, mas assim, porque eu estou em Mogi. Então eu quero fazer essa provocação para cada uma das pessoas que estão nos assistindo, porque se elas fizerem a parte delas, aonde elas estiverem, na cidade que elas estiverem, eis uma nova onda de transformação acontecendo. Perfeito. Tem até uma frase que fala, não dá pra transformar o mundo se você não arruma a sua cama depois que você acorda, né? Então é muito nesse sentido. É isso. Tem que fazer a sua parte. Perfeito. Vamos começar. Você tem muito assunto pra falar, muita história pra contar, mas eu queria te provocar aqui com 5 pontos, 5 destaques que te marcaram durante a sua vida toda. Assim, são 5 momentos que você fala, Rafa, aqui foi momentos de bifurcação, coisas que me transformaram, mudou minha perspectiva de vida. Sem dúvida, esse é um ponto que pra gente começar é importante. Assim, isso é um ponto importante. Pode ser questões pessoais, desde quando criança, adolescente, como prefeito, como empresário, como vereador, conforme a sua trajetória de vida. 5 pontos? 5 pontos. Bom, vamos lá, vamos tentar buscar meio que lá atrás. Eu vou tentar apontar 5 pontos para dizer o que eu sou hoje, tá? Cara, eu tinha tudo para ser um cara muito revoltado, assim, com a vida. Graças a Deus nunca me faltou nada, mas também nunca tive nada em abundância. Eu acho que um dos pontos muito significativos para mim, e acho que muita gente passa por isso, meus pais se separaram e minha mãe, na verdade, que me sustentou. Então, ela trabalhava o período da manhã até as 2 horas numa loja de roupa e depois até de noite dando aula. Então, eu tinha pouquíssimo contato com a minha mãe, né? Então, assim, esse ponto de disrupção da família e ver uma pessoa, na época, lógico, eu não tinha esse entendimento, fazer tudo por mim, esse é um ponto que forçou muito a eu entender quem sou hoje. Eu sou muito intenso, eu sou muito de resultado, eu pago preço para ver acontecer aquilo que eu acho que é importante. Então, isso muito inspirado, né, na minha mãe, né? Ainda assim, eu nunca fui visto nos meus amigos da escola como um cara que ia ser alguma coisa na vida. Porque eu, na verdade, eu sempre fui bem na escola. Hoje parece estar na moda, né? Todo mundo fala de TDAH. Mas eu sempre tive TDAH e descobri faz uns 10 anos. Então eu aprendi as coisas muito rápido, só que tumultuava muito a escola. Porque, cara, eu tinha muita energia, né? E então todo mundo achava que eu ia ser o caos, né? Embora tivesse boas notas. E eu lembro que 2 professores foram muito importantes para mim, né? A professora Marlene, e ela me dava carona todo dia para voltar da escola, e ali ela já ia comendo a minha mente, ali ensinando, sim. Né? E meu professor na época, que era meu técnico de basquete, eu sempre fui muito envolvido com esporte, não sou nenhum atleta, mas sempre fui muito envolvido. Então esses 2 me ajudaram muito na minha formação, né? Acho que a doçura da professora, o amor que talvez eu não conseguia receber em casa, porque minha mãe não tinha tempo. Tava lutando.
e a disciplina, e a garra, e a coragem do professor, lá do técnico de basquete, né? Eu nunca fui o melhor armador, mas eu era o mais raçudo, entendeu? Sim, Então ele me usava na hora certa disso. Eu falei pra caramba, falei 2 pontos só, sim, né? sim. Outro ponto importante foi quando eu tomei uma decisão de entrar para a vida pública. Minha área de formação é na área de tecnologia, mas eu estava muito inconformado com a situação, né, da minha cidade, como que a política na minha cidade acontecia. Na minha cidade ela foi por diversas vezes manchada por escândalos de corrupção. E Então você fala minha cidade porque você nasceu lá, né? eu nasci lá, né? Nasci em Mogi das Cruzes, como todo mundo da minha geração nasceu no hospital chamado Mãe Pobre, né? E, então assim, eu tenho um senso de pertencimento com a cidade muito forte, né? E quando estourou um desses escândalos nacionais de corrupção envolvendo a minha cidade, eu vi que eu precisava fazer uma coisa. Então ali foi um ponto também crucial para mim. É, eu entrei como vereador, na primeira vez eu fui o menos votado, mas entrei, né? Então aí eu já falei de 3 pontos. Outro ponto muito importante foi quanto foi na reeleição, né, de vereador, que sem padrinho político, sem nada, mas eu coloquei para provar o sistema de metodologia de mandato participativo colaborativo que a gente criou no mandato enquanto vereador. Então isso deu um salto de 357%, ou seja, de último eu fui um dos mais votados da história da cidade, né? E isso aconteceu depois também enquanto prefeito, que aí eu cito o penúltimo ponto, que ninguém botava fé na gente, né? Ninguém botava fé na gente. Tava um salto alto total porque era um grupo que estava na prefeitura há quase 40 anos. Eles só... A preocupação deles não era uma campanha eleitoral, era qual o nome que ia substituir o outro, né? Sim. Então a gente trabalhou com um grupo de jovens, com um grupo da cidade muito forte, campanha de baixo custo, com muita coragem, e vencemos, né? E aí conseguimos colocar em prática aquilo que a gente dizia que era correto para a cidade, né? E aí eu finalizo, acho que um dos últimos pontos com as oportunidades que Deus abriu para mim, né? E aí eu faço um resumo de tudo. Um cara que era bolsista, né, de uma escola para jogar basquete, conseguiu bolsa para estudar em Harvard, na London School, na Universidade de Zurique, por conta dos resultados que a gente vinha dando ao longo desses anos, né? Então, assim, é uma história interessante que eu faço muito com que os meus filhos vejam isso e, de alguma forma ou de outra, se inspire para fazer melhor ou para não fazer errado, como diversas vezes que obviamente eu também fiz. Sim, sem dúvida. Não, eu sempre falo que os momentos de bifurcação da vida, como o Flávio Augusto, tem até um livro que fala isso, eles são cruciais nas nossas mudanças. Às vezes até o ponto ruim é crucial para tudo aquilo que a gente vai construir dali em diante, porque, como você trouxe na sua história, tem muito essa questão da garra, da sede, da vontade de fazer acontecer, mesmo que as circunstâncias não são tão favoráveis em algumas delas, né? Eu acredito muito, e aí eu acho que é um ponto que vale aprofundar, que educação como eu posso falar? Aos olhos do mundo, né? Apesar de ela ser muito longo prazo, e muitas das vezes numa gestão pública você não consegue dar a devida atenção porque você só tem 4 anos, no máximo 8 ali para fazer um projeto, né? A educação ela requer mais que isso para você perceber resultados. Diferente de uma ponte, 6 meses, 1 ano tá de pé. A educação leva muito mais tempo. Como que você vê tanto essa transformação que o esporte e a educação fez na sua vida e como que isso você via dentro da sua gestão como prioridade e atenção sua para transformar, obviamente, jovens ali dentro da cidade de Mogi das Cruzes? Bom, primeiro que a gente tem que parar para deixar de usar a frase do clichê
que a educação ela transforma o Brasil, de fato transforma, mas se ficar só na frase e você não pensar e não executar para que ela de fato ela seja uma plataforma de transformação, não acontece nada. Infelizmente no Brasil, a gente ao todo valoriza muito mais a educação do ensino superior do que da educação infantil. Sim. Porque as faculdades... E é totalmente oposto. Isso cientificamente está comprovado. Um cidadão de caráter, com princípios e valores, que vai fazer diferença na sociedade, ele é bem formado quando investem nele na primeira infância. Do 0 aos 6 anos. É nesse período, se você investir muito bem investido na criança, você provoca uma transformação. Então a gente aproveitou esses 4 anos para fazer essa virada de chave. Aproveitando que a obrigação do município é o ensino infantil e o Fundi 1, a gente valorizou muito a parceria com as entidades das nossas creches. Com os nossos professores de educação infantil e de Fundi 1. Porque valorizando o professor, dando uma estrutura não só na escola, mas para o aluno em si, isso é fundamental. Eu vou dar um exemplinho que mudou muito a vida das crianças e assim, a gente recebia mensagem muito, muito, muito verdadeira e forte pela rede social. Antigamente, o Mogi dava como uniforme 2 camisetinhas. A gente deu um uniforme completo. Calça, as camisetas, meia, short, bermuda e por aí vai. E um moletom. Por que isso é importante? Eu e você, Rafa, graças a Deus, a gente tem já no nosso orçamento, né, lá da família, que todo começo do ano a gente tem que comprar material para os nossos filhos. Sim. Não é verdade? Sim. O material e o uniforme. Quem está na periferia não tem essa condição. Então, como que você vai falar Sim. que a educação ela transforma as pessoas, ela transforma o Brasil, se quem vai estudar não tem material, se quem vai estudar não tem uniforme para ir para a escola? Mas pode ir com qualquer roupinha. Não. E aí que você desiguala as crianças. Porque tem gente que pode ir com uma roupa, tem gente que usa a roupa do irmão que já tá velha. Sim. E passa por bullying. Sim. Então, assim, são detalhes que se a gente não se atentar... Tem alguns que vai ter com a roupa suja. Porque não tem como lavar, não tem como outra. Lavar. E isso é fato. Infelizmente, a gente, de uma forma, né, de dia a dia, a gente acaba olhando a necessidade, né, do geral como se fosse a nossa, e não é. Tem muita gente que passa necessidade, tem muita gente que não tem condição de comprar uma meia, um calçado. Então, assim, a gente proporcionou algo que é básico. Então, assim, a mesma educação já tinha em todas as escolas, com todos os professores muito bem preparados e muito bons. A mesma merenda, né? A mesma estrutura, né, de ensino e o mesmo material e a mesma... E o mesmo uniforme, ou seja, é uma questão de equidade. Em qualquer bairro da cidade, as crianças tinham a mesma oportunidade de ensino, não é? Então, assim, eu acho que investir da educação, principalmente como função do município, é investir na educação infantil e no Fundi 1. Eu, um pouco mais ousado, eu defendo que o Fundi 2 também tem que vir para o município. Hoje é do Estado, mas é óbvio. Se cada município tiver que bancar isso, é um inviabiliza, absurdo, né? Então, o Estado liberando mais recurso para que isso seja abraçado pelo município é fundamental. Por quê? Há um abismo, né? Pelo menos em Mogi, a criança ela sai, né, do Fundi 1 e entra no Fundi 2, há um abismo de diferença. Porque o ensino municipal ele é muito mais forte, muito mais próximo. Sim, não é? Sim. E isso acontece na maioria das cidades, né? Sim. Não menosprezando nossos professores estaduais, mas pela estrutura... O mecanismo, escolar, né? Ferramentas, equipamentos, acaba sendo diferente, né?
E, sem dúvida, isso impacta muito. Uma pergunta. A forma que você olhou a sua gestão, ela tem muito a ver com conforme você busca trazer a criação para os seus filhos, para sua família? Ou você teve que olhar por uma perspectiva mais aprofundada, adaptar para regiões, ouvir servidores públicos da educação? Como que você buscou trazer esse cuidado para a ponta, né? Porque no final, assim, como você mesmo disse no começo, falar é fácil. Uma frase de efeito, uma narrativa ali numa comunicação, mas e fazer funcionar para a população sentir? Você ir no bairro e os pais agradecerem. Consequentemente, isso tende a trazer mais oportunidade, menos criminalidade ou risco. É um ciclo. Como que você buscou esses elementos, desde a sua formação, do esporte, da criação que você traz para os seus filhos, ouvir o servidor público? Como que você compôs essa sua visão? Bom, minha área de formação é na área de tecnologia. Então, sempre trabalhei como analista de sistemas e eu enxergo em tudo para tomada de decisão, eu enxergo dados. E a cidade é um universo de dados. Então, um dos pontos que a gente investiu muito é numa gestão em cima de evidência. Porque, às vezes, a solução que a gente tem é uma solução debaixo do ar-condicionado, que, teoricamente, ela é boa. A partir do momento que você pega os dados, começa a cruzar os dados da cidade, você sabe qual, de fato, o problema. E aí que está o grande lance. Na maioria das vezes, as pessoas elas não sabem o que elas precisam. Elas sabem o que elas querem. Sim. Entendeu? Sim. E essa foi uma dificuldade, mas ainda assim a gente investiu muito nisso. Então, a gente captou muitos dados da cidade em um sistema lá que nós implantamos lá. Então, por quê? Porque se a pessoa ela pega um ônibus, se ela vai num posto de saúde, se o filho vai na escola, está gerando dados. Né? Então, a gente cruza esses dados e começa uma tomada de decisão. Ainda assim, os dados são muito frios. Então, um dos mecanismos, e aí eu trago isso desde quando eu era vereador, é a participação e a colaboração no social. A grande inteligência de uma cidade está no meio das pessoas. Às vezes elas não sabem, mas está no meio das pessoas. Então, o que a gente fez? Com uma metodologia de facilitação, a gente fez mais de 1000 reuniões na cidade, logo no começo do mandato, para entender o que cada bairro, que cada nicho necessitava. E aí, né, geralmente, é até interessante, quando a pessoa ela vai para participar, ela vai mais para reclamar do que para trazer solução. Isso é um exercício. Não é? Ela está muito mais preocupada com o problema pontual dela do que no geral. Então, foi um ciclo ao ponto de a gente pegar algumas lideranças e formar essas lideranças sociais. Por quê? Quanto mais a liderança ela tem qualidade na participação, ela consegue ouvir o bairro dela e trazer um conteúdo muito mais rico. Sim. Então, a gente pega os dados e pega o volume de informação tirado nessa participação. A gente lançou o programa Participa Mogi e fez um novo cruzamento. Então, a partir disso, a gente tomava as nossas decisões. Só que são coisas que as pessoas não conseguem ver. Então, com isso, a gente conseguiu ser muito mais certeiro na necessidade das pessoas. Da gestão pública do município. Sim. E aí eu optei também em cima desses dados, e é uma coisa que até é óbvia, né? Só que a gente não para pensar nisso. Eleitoralmente, é muito mais interessante que você invista no centro da cidade. Por quê? Porque todo mundo passa no centro da cidade. Todo mundo. Por conta dessa metodologia eleitoral, os bairros, as periferias começam a ser cada vez mais esquecidos. Sim. Então, durante décadas ou até um século, os bairros foram esquecidos. Então, a gente inverteu a prioridade, né, de investimento, investindo nos bairros, nas periferias, para o centro. Só que tem tanto problema no bairro que você faz uma baita de uma coisa e ainda tem outros problemas. E o pior, eleitoralmente, é ruim por quê? Porque quando eu conserto algo em um bairro, né, por exemplo, no Jardim Piatã, em Mogi das Cruzes, que é um bairro de divisa, que pouca gente da cidade ainda vai lá, o resto da cidade não fica sabendo. Sim. Entendeu? Sim. Então precisa muita coragem para fazer isso, para atender essa necessidade
você só consegue visualizar isso em cima de dados. Então, assim, a gente investiu nisso para trazer resultado. E isso faz toda a diferença, porque no final do dia, você sai da sua casa, do seu bairro, e você volta no final da tarde para o seu bairro. E muitas dessas crianças, por exemplo, na linha da educação, ou até mesmo do sistema de saúde, você consome perto da sua casa, do seu bairro. Então, no final do dia, não podemos falar em percentual, mas mais de 50%, muito mais, representa o bairro, né, nessa lógica. Porque a pessoa consome em torno dele tudo que ele precisa. Segurança, infraestrutura, equipamentos de saúde, equipamento educacional. Só que, como você disse, muitas das vezes faz mais sentido eleitoralmente usar o centro da cidade como mecanismo da cidade estar ficando melhor. Né? E é uma coisa muito... É muito peculiar, né, quando você fala do ecossistema, né, de um bairro. Todo mundo acha que o bairro é só para morar. Eu defendo, na verdade eu não, tem uma corrente, né, de cientistas políticos que defende que no seu bairro, onde você está, você tem que fazer tudo. Você tem que morar, se divertir e trabalhar. Então aconteceu um negócio muito interessante lá no bairro Mogi. A gente estava com uma obra grande lá de saneamento, e a hora que eu percebi, tinha gente que era de fora de Mogi, trabalhando lá. E as pessoas desse bairro, isso a gente vê por dados, as pessoas desse bairro saindo de Mogi para trabalhar em outro lugar. Então o que eu fiz com a empresa? Meu irmão, a gente vai renovar o contrato aqui, só que eu preciso que você contate o pessoal de Mogi. Ah, mas e se não tiver mão de obra? Não, você pode estar tranquilo que tem. A gente exporta todo dia mão de obra para outras cidades. Sim. E aí, cara, eu fui nessa entrevista lá de emprego. Eu tava entrando, um cara tava saindo muito emocionado. Você sabe que geralmente o cara que é braçal ali é mais bruto, não sei o que lá. Sim. O cara, a hora que me viu, tentou se esconder que tava chorando. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu quero te agradecer. Porque eu tenho 3 filhos e o meu mais novo ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros. Eu não tenho vida com eles, porque eu saio antes deles acordarem e chego depois que eles estão dormindo. E você está me proporcionando, eu acabei de ser contratado aqui, acabei de passar na entrevista, vou trabalhar do lado de casa por 3 anos no mínimo. Falei, caramba, bicho. Sensacional. Então isso muda a vida do cara, que é a qualidade de vida dele. Sim. Isso muda a qualidade de vida do filho dele, que vai ter a figura paterna presente. Ali do lado dele, presente, faz uma diferença. Faz. Entendeu? Então, assim, é um ecossistema. E você não mexeu em muita coisa, né? Não. É uma forma de detalhe, olhar. Detalhe. E muda muito, né? Muda absurdamente muito. E é interessante isso, porque o bairro é o que cresce, né? Sim. As pessoas não moram no centro da cidade, as pessoas moram no bairro. No bairro. Então não tem lógica. Não cuidar de lá, né? É para a cidade. Eleitoralmente não tem lógica você investir no centro. Sim. Agora, pensando em pessoas, que é o que a cidade são pessoas. Sim. Né? Não faz sentido você não investir. Mas, ok, sei que os dados te auxiliou nesse entendimento. Mas existe algum planejamento? Porque, querendo ou não, assim, ser prefeito por 4 ou 8 anos, né, é finito e muitas das vezes não é suficiente para o município, para o seu desenvolvimento. Você chegou a pensar em algum plano mais amplo para a cidade, olhando até, assim, transcendendo a sua gestão como prefeito? Rafa, enchente, trânsito, criminalidade, desigualdade social são consequências. São consequências do quê? De uma cidade que não se desenvolveu. Muitas vezes a cidade cresceu. Sim. Em número de prédio, de carro... Até arrecadação de IPTU, tudo. Cresceu, mas não se desenvolveu. Sim. Desenvolver é muito diferente de crescer. Desenvolver é você oferecer a qualidade de vida necessária para que todo mundo viva bem. Sim. Na cidade. O resto é saudável, né? O resto é o risco de virar uma São Paulo capital. Sim. Que é uma cidade rica pra caramba e tem problemas sociais absurdos, né? Então, assim, antes de virar um problema maior, você tem que fazer alguma coisa. Só que, assim, a solução disso não acontece em 4 anos, em
8 anos, em 12 anos. Acontece muito tempo. Então, o que a gente fez? Muito inspirado em Barcelona, em Maringá, em Curitiba, agora na cidade do Recife, a gente montou o Mogi 500 anos, né? Legal. Que é um programa, né? Mogi hoje tem 466 anos, acho que vai fazer agora. Isso. Eu sempre erro isso aqui, né? Muitos anos. É muitos né? anos, é muitos anos. Então, assim, quando o Mogi fizer 500 anos, a gente, de acordo com esse programa, a gente vai ter uma qualidade melhor de vida. E o que é esse programa? A gente reuniu especialistas, a sociedade civil, a iniciativa privada, diversas entidades, e começou a discutir. Primeiro fez um diagnóstico de cidade, entendendo para onde que a cidade ela precisa crescer e se desenvolver. Pegamos, né, todos esses players e ficamos durante um ano discutindo e projetando. Então, saindo disso, a gente, né, fez um projeto de lei apontando índices. E aí, independente do prefeito que vai estar, do partido, da ideologia, são metas, é um plano de metas que é da cidade. Que se a cidade cumprir, ela vai chegar em um alto nível. Vou dar um exemplo de Barcelona, que faz isso desde 1970. Nossa. Barcelona é 1/7 do tamanho de Mogi, tem 3 vezes o número de habitantes, então ela é inteirinha planejada. Tem problema lá? É lógico que tem. Tem gente, tem problema, não tem jeito. Sim, sim. Mas os prefeitos, eles são eleitos para darem continuidade ao que esse programa de anos que eles fizeram feitos. Então, assim... Porque é pra cidade, né? pra Não cidade, é a sua gestão, é pra né? cidade. E aí não é aquele negócio, é o que acontece muito. Entra um prefeito, muda o que o outro fez, ou seja, não dá continuidade. Sim. O outro volta e muda de novo. Sim. Então não pode ser assim. Não, Sim. uma cidade, a cidade ela vai continuar sendo cidade independente do prefeito ou do partido que estiver, né, governando ela no momento. Ela é maior do que qualquer prefeito. Muito maior, muito maior. E aí é um desprendimento que o político brasileiro ele tem que ser. Porque todos querem deixar uma grande marca. E para uma população que, infelizmente, não tem tanta informação no que se refere à gestão pública, não tem muito Sim. critério, né, de avaliação, é mais fácil ser manipulada. Até porque não foi investido na educação, como você falou no Você começo. viu como é que é um... Sim. E sem dúvida faz toda a diferença. Eu até gosto de exemplificar que muitas pessoas não sabem como que elege um vereador. Ele acha que elegeu um prefeito, elegeu um vereador. Então, assim, ele não tem esse nível de consciência, porque para ele não é importante. Só que isso muda a vida dele, aonde ele vive. E dentro desse plano, possivelmente... Não olha só os indicadores da cidade. Eu acho que de forma prática como que tem que ser o posto de saúde, quantos hospitais, quantos postos de saúde tem que ter, escolas, creches. É muito nesse sentido, né? Sim. E aí a gente volta a falar do que eu acabei de dizer. Dados. Dados e interação com a população. Tem um exemplo muito típico. Eu lembro quando eu era vereador, inauguraram uma praça que chamava Praça da Liberdade. Uma praça legal pra caramba e coisa e tal. Semana seguinte ela estava destruída. Destruída. Pô, a população não valoriza. Não é isso. Você não construiu junto com a população. Sim. Então ela não sente que aquilo é dela. Sim. Né? Sim. Então, ao contrário do que a gente fez nesse mesmo bairro, em um espaço de brincar. A gente chamou as crianças, era um conjunto habitacional, chamou as crianças, os pais, para desenharem como que ficaria o espaço. Então, cara, e saiu ideias muito legais e simples de fazer. Sim. E aí eles cuidam do espaço, porque foram eles que criaram. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então isso é muito gostoso. Não, faz diferença. E dentro desse programa de 500 anos Mogi, ou outros programas, eu queria que você pudesse destacar aqui alguns que você sente que, na mesma linha, desde do simples fato de criar um ambiente de brincar construído com a população, o que aconteceu de projeto, de resultado que a população sentiu no âmbito de saúde infantil, saúde da mulher. A gente levantou algumas informações, como a Escola Viva, a Escola de Jundiapeba.
Nos fala o que você vê assim de grande destaque dentro da sua gestão que você viu na ponta a diferença na vida dessas pessoas. As pessoas elas têm a percepção mais do que elas veem do que de fato acontece. Nós pegamos a cidade numa situação caótica, com alto endividamento e ainda num processo de pandemia. Eu tinha que fazer alguma coisa. A cidade ela não se pagava mais. E olha que é uma cidade grande, uma cidade tem uma arrecadação interessante, mas ela estava cara. Então, eu sem dúvida nenhuma, eu falo que os dois principais feitos da gestão foi equalizar a economia da cidade. Como? Sem aumentar imposto. Caramba, como você fez isso? Atraindo empresa. Sim. Então eu atraí mais de 7.000 empresas para a cidade, facilitando a vida delas, seja burocraticamente, seja no que for. Essas 7.000 empresas geraram 24.000 empregos, ou seja, aumentamos em 24.000 famílias o potencial de consumo delas. No comércio local da cidade. E a roda, ou seja, a gente aumentou em 4 anos quase 1 bilhão na renda do município, sem aumentar imposto. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque se não fosse feito isso, ou eu endividaria mais a cidade fazendo novos empréstimos, coisa que eu não fiz, eu fiz apenas um, tendo em vista que as últimas 2 gestões fizeram 28, e estrangularia a cidade a médio prazo. Sim. E não conseguiria entregar o que eu entreguei. Como, por exemplo, o que você acabou de citar, a Escola Viva, que é em Jundiapeba. Jundiapeba é o maior distrito periférico da cidade, são 90.000 pessoas. Né? Tem uma desigualdade social absurda ali. É uma cidade? É uma cidade. Então a gente fez um baita de um complexo educacional, que aí é uma outra defesa minha em relação à educação. Educação ela não pode ser só o português, a matemática, a biologia. A português ela tem a ver com habilidade socioemocional, ela tem a ver com empreendedorismo, ela tem a ver com robótica, ela tem a ver com diversas outras frentes. Então a gente fez um complexo que, além da sala de aula, ela tem espaço cultural, espaço poliesportivo, tem piscina na periferia. E eu lembro quando o Cláudio, que era meu secretário de urbanismo, ele apresentou o desenho, eu disse, Cláudio, ficou lindo, cara. Mais ou menos isso. Só estava faltando uma coisa, o quê? A piscina. E parece algo... A gente fala de piscina porque a gente está acostumado que piscina pra gente é luxo. Mas não é. Piscina, ela é qualidade de vida, ela é disciplina, ela é oportunidade, ela é dignidade. Ela é até segurança, né? Porque tem crianças que não têm oportunidade de entrar na água e quando entra pode ter riscos de afogamento. E aí eu decidi sobre a piscina, porque numa das conversas lá com moradores, tinha um menininho lá de Jundiapeba que eu chamava ele de Homem-Aranha, porque sempre estava com a camiseta lá do Homem-Aranha. E Breno, alguma coisa assim. E ele falou assim, qual que é o seu sonho? E, cara, o moleque tinha 7 anos e falou que, eu me surpreendi, né? Parece até discurso pronto, né? Sim. Que não era dar uma casa com piscina para a mãe dele. Ele morava num barraco debaixo das torres. E aí eu fiquei até constrangido, falei, pô, mas você gosta de piscina assim? Eu falei, gosto, eu nunca entrei numa piscina, mas eu quero ter uma piscina, coisa e tal. Aí eu falei assim, eu contei pra mãe dele, daí eu falei assim, poxa, ela falou assim, nem eu andei, a mãe dele tinha uns 30 e tantos anos. Então tem gente da nossa cidade que nunca teve a oportunidade de entrar numa piscina. O mais próximo que ela entrou numa piscina foi na enchente que deu na rua da casa dela. Sim. Entendeu? Sim. Tem gente em Mogi das Cruzes que é 30 minutos de Bertioga que nunca viu o mar. Olha que loucura, cara. É loucura. Então você levar essa oportunidade, você transcende a questão da educação convencional. Você forma uma nova
geração mais empoderada, mais com menos restrições, sabe? É porque você acaba desenvolvendo habilidades que ele nem sabia que tinha. Sim. Né? Seja no esporte, seja no basquete, no futebol. Porque, querendo ou não, o futebol é mais fácil, né? É 2 teninhos, 2 chinelos na rua e uma bola, montamos o time. No basquete, tu precisa de uma cesta. Tá vendo? E o que a gente fez? Olha só que legal. Uma ideia do nosso secretário de esporte, o Gustavo. A gente tem 2 represas grandes lá em Mogi. Uma das represas em Itaiaçupeba. O que a gente fez? A gente conseguiu alguns caiaques e começamos a levar a galera da periferia para andar de caiaque lá. Legal. Nunca andaram na vida, bicho. Nunca andaram. Cara, e foi uma... Ou seja, são coisas simples, que você não gasta quase nada com isso, mas que você gera memória, você transforma a vida do acaba sendo aquele ponto de bifurcação na vida daquela criança, né? E aí, em paralelo com isso, eu fiz a Escola Viva. Do lado da Escola Viva, tem um condomínio habitacional que é um dos mais velhos da cidade. José Bezerra de Melo. Você tem uma ideia da condição que ele estava, porque nunca foi reformado nada, o apelido desse conjunto habitacional era Carandiru. Nossa. Porque parecia, de fato, o presídio ali da casa. Ou seja, tudo largado, sujo, escuro, não sei o que lá. A gente descobriu que aquelas pessoas que moravam ali, embora já fazia 30 anos, não tinha propriedade do apartamento ainda. Ou seja, ainda era da prefeitura. Sendo assim, o que a gente fez? A gente revitalizou o espaço. Entendi. Aí surgiu o espaço de brincar que eu falei. Ah, que legal. Uma nova quadra e coisa. E discutimos que cor que você quer aqui, que cor você quer lá. Óbvio, não construímos um condomínio novo. Mas demos revitalizou, né? Uma geral. E aí o que acontece? O comportamento de ter uma baita de uma escola ali e um condomínio revitalizado muda o comportamento das pessoas. Sim. Muda o comportamento. Porque a pessoa começa a valorizar o lugar. Que antes ela jogava entulho na porta, né, do vizinho, o lixo na rua, o lixo pela janela. Agora não, ela tá cuidando. Se um faz, o outro reclama. Pô, você tá sujando aqui? Sim, entendeu? Sim. É o efeito da janela quebrada ao contrário. Sim. Não é? Sim. E aí, em paralelo a isso, em 26 bairros, tem um outro ponto muito legal. A pandemia ela deixou uma marca não só na saúde, mas na área social e econômica da cidade. Então, por exemplo, muita gente ficou sem emprego, muita gente que já passava necessidade passou mais necessidade ainda. Então, a gente, além de ter feito um auxílio emergencial para famílias em vulnerabilidade, uma das 5 cidades do Brasil, né, que fez isso. Além do que existia do federal. Além do federal. E também para pequenas empresas, a gente montou o Quitanda Social. A gente resolveu 2 problemas de uma maneira só. Por quê? O produtor da familiar, e Mogi tem muita produção, o maior cliente deles são as escolas. Porque, por regra, a cidade precisa comprar 30% de alimento de agricultura familiar. Com a escola 500 dias fechada, não comprava. Sim. Esses caras quebraram. Então, o que a gente fez? A gente começou a comprar desses produtores e passar para as famílias. Entendi. Então, a gente atendeu mais de 3.000 famílias. O que era quitanda social? A gente pegava todos os produtos, fazia uma quitanda, dava uma sacola para ele, aquelas... Como se fosse uma cesta básica. E dava a oportunidade dele escolher. Por quê? É diferente a sensação. É lógico que tinha limite para você pegar, né? Sim. Você pode pegar 2 pés de alface. E aí, meu irmão, eu não sabia que um pé de alface custava mais de R$5. Para mim, um pé de alface custava centavos. Você vê a falta de percepção. Sim. E aí, a gente até fez um cálculo. Todo mês ali, aquela quitanda rendia... era a mesma coisa que dá, né, R$50, R$60 para as pessoas. Sim. Ou seja, eu fomentei o negócio na agricultura familiar, recuperei os caras. Sim. E ainda ajudo as pessoas que estão passando necessidade. É interessante, né? Os 2 precisavam de ajuda, só precisava ser conectado, né?
E no final do dia, gestão pública é isso, né? É isso. E aí eu volto a falar, são dados. Sim. Você não consegue ter essa percepção se você não olha para a cidade né, como um todo. Né? E aí eu reforço. Investir em tecnologia e inovação para captar dados e gerenciar a cidade por evidência e não pela próxima eleição... Sim. Ou achômetro, né? Ou achômetro, o que é pior. Sim. Né? Você resolve a vida de muita gente. E hoje Mogi das Cruzes está com quantos moradores? Qual que é a população de Mogi? O último censo, a gente acredita até que mais, né? Mas o último censo apontou que a gente está com 480 mil habitantes. A gente acredita que tem mais, né? Porque o censo não é categórico, né? Não há um. Sim. Acaba fazendo uma estimativa ali. Entendi. E no sistema voltado para saúde, infantil, mulher, você conseguiu sentir que chegou na ponta, né? Políticas públicas voltado, porque querendo ou não, num volume populacional alto como esse, em regiões periféricas e principalmente para a mulher, exige muito o sistema de saúde, né? Porque elas precisam, né? Até tem uma pesquisa que fala que a mulher vive mais tempo que o homem porque ela cuida mais da saúde que o homem. Sim. Então, elas acabam utilizando até por consciência e por ser mulher. Quais foram os principais programas e ações que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Bom, a gente investiu muito na atenção básica de saúde, que é obrigação do município, né? Vou até aproveitar nesse espaço de uma forma bem rápida. O município ele é responsável por quê? Pela UBS, que é a saúde básica, né? É a porta de entrada da saúde. Né? Ou deveria ser. Sim. Né? Pronto-socorro e as UPAs. Especialidades, cardiologia, oncologia, ortopedia, é o Estado que faz. Então, o que a gente fez? A gente investiu muito no aumento da atenção básica e principalmente na saúde da família, que faz um trabalho preventivo. Preventivo. Tem um médico lá em Mogi que chama Caio também. Guardei o nome dele porque eu sou péssimo com o nome, mas guardei porque é o mesmo que o meu. E o cara estava explicando para mim que eu vim comprovar isso com o meu otorrino. Eu falei assim, Caio, a maioria das pessoas, se nós chegássemos no posto de saúde e dessemos uma bombinha com água, lá com soro caseiro, e ela limpasse o nariz, uma vez por semana pelo menos, ela evitaria de ter várias doenças. Isso você ensina onde? Na saúde da família. Sim. No posto de saúde. O problema que acontece é o quê? É que o cara, ele vai direto no pronto atendimento. Ele corta. E normalmente quando ele vai já tá, vamos falar assim, intensificado, né? Então, assim, a gente investiu muito na saúde da família e na atenção básica de saúde. E mais, a gente fez muitos mutirões. A gente ficou 2 anos parado na saúde por conta da Covid, ou seja, não tinha consulta, não tinha exames e nem cirurgias eletivas. As pessoas não paravam de ficar doentes, ter problema, né? Ou seja, sim. E aí, você tem uma ideia, aproveitando que a gente falou de mulher, tinham 10 mil mulheres esperando uma consulta para ginecologia. 10 mil mulheres. E aí, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. A gente começou muito, em 4 anos, a gente abaixou em 98%. Fila nunca vai acabar, sempre vai ter. Sim. Né? Sempre tá chegando assim, gente nova, né? A gente praticamente zerou a fila. Eu tô falando só de uma especialidade, mas tem outras tantas, sim, entendeu? Isso é um trabalho necessário. Por quê? Porque muitas pessoas estão passando numa necessidade de saúde, às vezes que é mais séria, que não consegue identificar logo, precisa passar num clínico geral e a fila está gigante, não é? Porque ele não, né? E aí acaba até falecendo antes de diagnosticar. Sim, né? Sim. Então, essa forma. Um outro grande salto que a gente fez. A gente, antigamente, em Mogi, tinha um pronto atendimento infantil chamado Procriança.
Só que o que era o Procriança? Era um espaço de 14 anos atrás, né? Que era como se fosse uma pequena UPA, só que o público era criança. Ok? E atendia. Só que a cidade cresceu. Então, o que a gente começou a fazer? A gente fez um pronto-socorro como se de fato fosse uma UPA. Então, assim, com todos os equipamentos, dobramos esse atendimento, fizemos o vagalume. Mudamos de lugar, dobramos o atendimento, triplicamos o número de leito, atendimento exclusivo para criança TEA. O que seria TEA? TEA é o transtorno do espectro autista. Ah, legal. Né? Farmácia, a pessoa sair de lá já com remedinho lá para a criança. Um ambiente, um atendimento humanizado para a criança, igual o Sabará. A gente copiou do Sabará isso. Sim. Só que trouxe do particular, né, para o público. Né? Então foi um sucesso em Mogi. Inclusive estão mudando até de nome. Mas ok. Prestando serviço para a população não tem problema nenhum. Né? Mas foi um sucesso. Falando em TEA, a gente criou a Escola Clínica TEA. Né? Ela atende essas crianças e até adultos com autismo, preparando eles para serem inclusos na escola, no mercado de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Então essa é a 6ª do Brasil e, por enquanto, a maior do Brasil. Né? Isso foi feito como? Ver a necessidade do número de autistas ter aumentado cada vez mais. Sim. Cada vez mais. E um relacionamento direto com as mães e os pais dessas crianças. Então, eles que nos ajudaram a enxergar o que era preciso ter ali. Então, foi um sucesso. A gente tem toda semana gente de fora vindo conhecer, gente que mudou de outra cidade para Mogi para ser atendido lá. Então, assim, são grandes feitos. A escola TEA, para mim, é uma visão muito apurada de uma realidade eminente na sociedade. Porque, querendo ou não, assim, a escola, vou chamar aqui de escola tradicional, ela não tem estrutura e capacidade para dar atendimento a um número de alunos e também ter alunos autistas também, porque ele requer uma atenção diferente. Até porque ele tem essa necessidade e tá tudo bem. E aí pensar num ambiente onde prepara ele na velocidade e contexto da necessidade dele, aonde, querendo ou não, os pais se sentem acolhidos, porque também eles não estão preparados para lidar com o contexto da necessidade do filho autista. Então, com certeza, ele não resolve só a questão educacional. Eu acho que ele resolve outros parâmetros e naturalmente, até para preparar ele para ser colocado no ambiente de trabalho, sem dúvida, isso é um grande marco que, infelizmente, você não vê a curto prazo. Mas você vai ver esse resultado e, sem dúvida, isso faz toda a diferença no Porque o desenvolvimento. O autista, se ele não for identificado rápido... Assim, autismo não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Então tem um desenvolvimento dele. Eu sou muito... Não é que eu sou contra. Existe uma lei estadual que fala que todo aluno autista tem que ter um acompanhante em sala de aula. Isso é muito bom. O problema é que nem todo autista está preparado para entrar numa sala de aula. Se ele não for preparado nesse ambiente da escola TEA, não for preparado para entrar nesse novo ambiente, ele vai sofrer. E todo mundo junto vai ficar preocupado e vai sofrer junto. Sim. Entendeu? Então é um passo anterior para que de fato essas crianças e geralmente até por conta do hiperfoco, o indivíduo autista, ele tem um potencial incrível, cara, absurdo. Ele pegou o hiperfoco de uma coisa e ele vai saber 1000 vezes mais que você. Entendeu? Porque ele tá ali, ó. Então é muito interessante. Tem que saber explorar essas habilidades, porque se torna uma habilidade, não é uma necessidade especial, não é uma deficiência. Isso. Então, saber ali conduzir e direcionar, sem dúvida, traz grandes resultados. Me provoca que toda a sua forma de pensar diferente tem a ver com a forma que você cresceu. Os desafios que você passou. Acho que é inevitável, né? Acho que é inevitável. E você quis multiplicar isso na gestão pública, ouvindo, obviamente, em cima de dados e população, e trazer esse efeito atemporal para a sociedade mogiana, né? Isso faz sentido, essa minha percepção? Faz. Ela faz total sentido. E acho que, na verdade, não é todo mundo assim.
você é fruto da sua história. Sim. Você é fruto do ambiente que você viveu, das bifurcações que você Sim. passou, da forma que você lidou com os problemas, né? Cada indivíduo é um repositório de história, Sim. né? De que forma o jeito dele agir, pro bem e pro mal, né? Então, eu acho inevitável isso, por isso que eu continuo defendendo a primeira infância, Sim. né? E aí, vou ser muito sincero, Rafa, eu pensei muito, na verdade, em sair, né? Depois agora da última eleição, em sair da linha de frente da vida pública. Porque todo mundo glamoriza muito isso, só que só quem tá lá dentro que sabe. Ainda mais quem tá lá dentro para fazer algo diferente, para fazer Sim. algo inovador, né? Não compensa ser prefeito, se você for honesto. Olha, que duro isso, é pesado. Sim. Não compensa porque financeiramente não compensa. Por exemplo, o que eu pago de advogado, meu irmão? Porque você pode ser o cara mais honesto do mundo. Sempre vai ter um abacaxizinho pra você ficar respondendo. Sim, sim. Ok. Porque é executivo também, né? É uma doideira isso. Por status, por glamour, não passa, não vale porque passa. As pessoas, várias pessoas se aproximam de você, não é por causa de você, é por causa da sua caneta, por causa da sua cadeira. O próximo que sentar ali não é mais você. Próximo. Sacou? É uma exposição que você expõe a família inteira. Então, assim, se não for, e eu digo no meu caso, se não for por um propósito, por um porquê, não vale a pena. Por isso que, na verdade, eu optei em manter os meus princípios e valores, manter o projeto, do que ir para outros partidos com mais força, com mais grana, ou fazer algumas parcerias que, de fato, até poderiam fazer com que eu continuasse sendo prefeito, mas que eu não seria o prefeito. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tô nessa, na verdade, para mostrar que é possível fazer melhor e diferente. E quando você está disposto a fazer isso, você incomoda. Tem um preço. Vira uma ameaça e não tem problema. Sim. E esse propósito está correlacionado ao seu projeto de cidade. Sim, total. Total. E isso, eu acho que abre aqui espaço para a gente entender o que você vê para frente, assim. Qual que são os seus projetos para Mogi nos próximos anos? O que você, como você disse, se tem planos ainda políticos para a cidade ou para a região, como que você está visualizando que você pode levar esse propósito para Mogi de uma outra forma? Bom, eu gostaria muito, e com toda sinceridade, de até politicamente, com as poucas habilidades que eu tenho, ajudar mais a cidade, mesmo estando na mão de uma outra gestão. Só que isso é uma utopia absurda, né? Política não funciona assim. Então, inevitavelmente, a gente precisa se posicionar, no mínimo se defendendo ou até contribuindo, né, de alguma forma. O que eu tenho feito não só em Mogi, mas em outras cidades agora. Eu tenho investido muito em formar pessoas. O Brasil precisa não só de novos nomes, de uma renovação de nome, mas de uma renovação de postura. Uma renovação que, de fato, pague o preço para fazer diferença. Nas minhas palestras eu falo assim, quem quer ser um transformador na política não pode ser bundão. É a primeira frase que eu já falo. Então, se você, meu irmão... Porque um não combina com o outro. Não combina, cara. Não combina. Se você quer ser pioneiro em alguma coisa, se você quer inovar, se você quer fazer diferente, esteja preparado para incomodar. Até porque você vai sair da sua zona de conforto. Então, assim, eu tô trabalhando muito nisso. A gente tem um movimento no VOC. Eu fui convidado pela Renata Abreu, que é presidente, né, do meu partido, né, o Podemos, a ser o coordenador nacional, né, de formação, né, e até dar consultoria para alguns prefeitos. Hoje,
Tô numa vida muito menos corrida do que eu tinha antes. Graças a Deus. Tá podendo desfrutar os filhos, Poxa, dos cachorros. Graças a Deus. Jogar graças um pouco de basquete. E eu voltei pro jiu-jitsu. Minha meta agora, antes minha meta era... Né? Agora minha meta agora é pegar a faixa preta até o final do ano. Né? Tem que bater e apanhar muito para pegar a faixa preta. Pois é. Até nisso precisa de coragem. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas assim, eu entendo que nós precisamos ter uma sustentabilidade desse projeto. Não vai adiantar eu só formar gente, não vai adiantar eu impulsionar outras pessoas se essas pessoas elas não tiverem algo que elas estão vendo. Pô, o cara tá pagando o preço disso, tá apanhando, mas tá dando certo. Ele fala e faz. Porque é igual quando você vai investir em um esporte na sua cidade. Lá em Mogi tem um basquete. Se você tem o sub-12, o sub-14, ou seja, a base ou escolinha de basquete, a molecada, ela se inspira no time profissional. Sem dúvida. Então é mais ou menos isso, não é? Sem dúvida. Obviamente que não é a mesma coisa, mas ao menos as pessoas precisam de referência para dar um segundo passo, né? Então, assim, e graças a Deus tem muita gente boa no Brasil que tem se posicionado. Graças a Deus. Posso citar vários aqui, né? Então, assim, é provável, né? Ainda não está certo ainda, que talvez eu venha deputado ou estadual ou federal na próxima eleição, né? Em 26. Todo mundo fala, Caio, você tem que voltar em 28, coisa e tal, né? Não todo mundo não, né? Pelo menos as pessoas que me procuram, né? Seria imaturo dizer isso. E aí eu falo uma coisa que parece, né, babaca e de bom moço. Eu espero que a tua prefeita faça um baita do mandato. Porque se ela fizer um baita do mandato, ela vai estar melhorando a cidade. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E se não fizer, passa a caneta pra cá que a gente vai fazer. Entendeu? Então é isso. Acho que eu tô mirando para isso. Tem um convite agora para ir para o Texas. Ainda não sei se eu vou. Tem um amigo nosso lá que está concorrendo à prefeitura de San Antônio. Me pediu para eu ajudar ele nessa final de campanha lá e depois possivelmente em alguma coisa. Só que eu quero estar focado em Mogi. Mais em Mogi. Só por curiosidade, o Texas é um dos maiores PIBs dos Estados Unidos. Não sabia. Você então... Tá entre os maiores, ele e a Flórida. São os maiores. Sensacional. Não tenho dúvida que a gente teria aqui papo para mais de 1 hora ainda, tranquilamente. A gente teve que passar por cima desses temas, porque são muitos, mas sem dúvida tem muita história, tem muito porquê por trás disso. E antes da gente fechar e fazer a consideração final, aqui eu tenho um bate-pronto para te mandar. Bora. Você pode responder em poucas palavras, 1, 2, assim, direto ao ponto mesmo. O que é liderar para você? Liderar é ir na frente, abrindo um caminho. Um projeto que te emociona? Meus filhos são os projetos que me emocionam. Ficou meio piegas isso, né? Mas são projetos que me emocionam, cara. Quem é pai sabe o que você tá falando. Eles se realizando agora, estão numa nova fase de faculdade agora, para mim é um negócio emocionante. É muito louco. Quem é pai entende. Não é nada piegas. Um valor que te guia? Lealdade e gratidão. Política é? É um meio. É um meio de transformação. Perfeito. Um conselho para quem quer fazer diferente? Não seja bundão. Vai para cima que dá. Boa. Família é? Família é a base. É a base não só para o indivíduo, mas para a sociedade. Sem dúvida. Como eu disse, né? A gente poderia aqui... Obrigado, Caio. Obrigado por compartilhar tanto, né, de tudo que te transformou até aqui, como foi desafiador e grande desafio que você teve, o seu propósito, que com certeza você tem muito ainda a contribuir para a sociedade, seja Mogi e região. E gostaria aqui de agradecer você por compartilhar tudo com a gente, para você que está assistindo agora a gente até o final aqui. Se você gostou desse episódio, gostaria que você compartilhasse com pessoas que querem esse tipo de transformação na política, que não é sobre assunto chato, mas que faz a diferença na vida
sua como munícipe, morador, mas também como pessoa, né? Gostaria de convidar vocês para também seguir o Caio Cunha. O Instagram dele é @sejacaio_cunha, e acompanhar lá os próximos passos dele, seguir ele nas redes sociais, que vai ser bem bacana. E fiquem ligados, porque nos próximos episódios a gente tem grandes novos convidados aqui com a gente, do setor de inteligência artificial, falando da tecnologia, como que ela se aplica hoje no nosso dia a dia. Especialista do setor da construção civil também, para trazer um pouco aí de como que essa taxa Selic está impactando os investimentos, tá compensando deixar o dinheiro parado, não tá? Enfim, tudo isso interfere na forma que a economia gira e a gente quer trazer um especialista na área para falar com vocês sobre isso. Eu gostaria de agradecer, Caio, obrigado. Rafa, obrigado. Gratidão. Agradeço, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Por tudo que você trouxe aqui com a gente. E você aí que está assistindo a gente, até o próximo episódio. Um grande abraço para você e até breve.